Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite. Livro dos Médiuns, capítulo 2, Manifestações Físicas e Mesas Girantes, tópico 61. Só aguardar a Denise entrar. Boa noite, Viviane. Boa noite, Valéria. Boa noite, Daniela. O pessoal tá chegando aí. Denise já entrou. Ei, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, Dani, querida. Boa noite, Clarice. Boa noite a todos que estão conosco. Todos. Ei, Viviane, vamos embora. Gente, meu amigo Lucas está aqui. Isso aí, muita gente boa. Como é que tá a Clarice, minha linda aí, gente? Tudo bem, levada. Ah, ela pode, Dani. Que você pode. Você pode. Pode tudo, essa minha lindeza. Saudades. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Tá Ai, faltando pouco. tá faltando pouco. Ó, gente, tá quase chegando a minha hora de vacinar, gente. Como é que eu vou contar que eu tenho 25 agora? Então, Idade mental, né? com certeza. Carol, Oi. nós estamos no tópico Vamos para o 61. 61, né? Hoje o capítulo 2, que foram as primeiras manifestações assim catalogadas, eu acho que a gente fecha ele hoje. Que é o do 61 ao 64. Vamos embora, então. Já. Vamos lá? Tá aqui. Já tá Que lindo. aqui. Só esperando você dar o ok. Tá lindo. Vamos começar. Daniela vai ler a mensagem pra gente. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Vigia-te. Vigia-te a fim de que não te transformes em pedra de tropeço no caminho de quem quer que seja. Não cries embaraços para ninguém. Busca isentar-te de qualquer responsabilidade direta no que tange à infelicidade do próximo. A não ser de alegria e gratidão, que ninguém derrame lágrimas por tua causa. Que a simples menção de teu nome soe como incentivo à concórdia entre aqueles que não se entendem. Vigia-te para que a tua passagem entre os homens tome parte na solução dos problemas do mundo e não na causa que os faz se agravarem e persistirem. Isso aí. Pessoal, em nome da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, nós agradecemos todo o amparo do Mestre Jesus, dos nossos mentores e da equipe de Dr. Pedro Luiz e todos os bons espíritos que conosco estão, e os amigos aqui presentes, com muita alegria e com muita humildade, nós agradecemos a cada um que está aqui conosco assistindo. Hoje nós temos a Lani, hoje nós temos a Alice, o Lucas, lindo demais, fofo demais, a Yara, né? Muita gente boa que nós temos só que agradecer. Então agora nós vamos acalmar, fechar os nossos olhos, fazer uma prece, porque todo estudo, todo conhecimento, toda vez que nós vamos falar do Evangelho de Jesus,
nós precisamos, numa prece espontânea, nos conectar com Deus, com Jesus, com os bons espíritos para nos inspirar. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a oportunidade de mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Sabendo, Senhor, que todo conhecimento é uma pequena faísca do que a espiritualidade nos permite conhecer. Mas diante dos exemplos de Jesus, que nós possamos nos fortalecer para conseguirmos viver, praticar, amar como Jesus amou. Que em cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos acender a chama da alegria e da esperança, que todas as dificuldades, todas as dores e aflições, elas são para nos ensinar a amar mais, a dar mais valor na saúde, no próximo e em tudo. Tudo na natureza, todas as vidas importam. Todas as vidas fazem parte da nossa alegria e da nossa tristeza. Mas se em cada um de nós erguermos a chama e a esperança da positividade, de acreditarmos que Jesus está no leme, que Jesus é justo e que tudo há de ter uma causa justa, nós seremos, Senhor, as mãos para abraçar a aflição do próximo e acalmar os corações tristes. Seremos, Senhor, a luz que seca as lágrimas e o sorriso que leva esperança na alma. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Vamos lá. Ei, Vini, lindo, poderoso. Gente, licença, porque ele é meu amigo, tá? Vinícius. Gente, ele é seu amigo e meu também. Ele é um conhecido seu, Carol Abarca. De longa data. Vamos lá. Então, vamos lá. Tópico 61. Para a produção do fenômeno, é necessária a participação de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiums. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito com que frequentemente se apresentam. Os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz muito mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela, no mesmo instante, se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Pessoal, nós estamos no capítulo 2, que fala das manifestações físicas e das mesas girantes. Este fenômeno, toda vez que a gente fala fenômeno, é alguma ação que foi capaz de acontecer, né? E nos salões de Paris, no meio da efervescência cultural e artística que se vivia em 1850, começou a ter esse fenômeno que ficou conhecido nas altas rodas de Paris, que eram as pessoas se reuniam, né? E naquela época, eles achavam que dar as mãos, eles começaram a criar alguns rituais para tentar explicar como que esse fenômeno das mesas girantes acontecia. Virou uma brincadeira, cobrava-se por show, até que apareceram cientistas da época, e aí esses cientistas começaram a tentar pesquisar se era charlatanismo, se existia mesmo uma manifestação em que não era realizada pelas pessoas que estavam ali, quem eles estavam vendo, que nós chamamos de reencarnados, né? Se teria condição de algum espírito, de alguém que já tinha morrido, estar movimentando aquilo ali. E aqui ele conta, Kardec, pela sua análise, por que ele explica isso, gente? Se nós estamos estudando os livros dos médiuns, por que fica explicando tanto e sempre repetindo essa história? Como pedagogo e cientista, Kardec, na sua metodologia, ele vem explicando tópico a tópico como são os fenômenos, qual é a composição do magnetismo, a energia que nós emitimos,
toda a energia que existe em nosso espírito, na nossa alma, que o nosso espírito é imortal e que as manifestações de alguns de nós reencarnados, que a gente fala, fulano é médium, fulano tem mediunidade. Em algum grau, todos nós temos alguma mediunidade. Porém, aqueles que vêm com a missão de desenvolver de forma ostensiva, o que é isso? Trabalhar a mediunidade para que isso possa permitir a comunicação entre os que já morreram, porque só morre o corpo, o sentimento, o conhecimento, a emoção, ela fica todinha na parte espiritual, no campo mental. Tudo que nós pensamos, sentimos e falamos vai gerar uma energia. Em Paris, em plena era do iluminismo, onde se chamava atenção para a música, para a arte, onde a França convidava todos os cientistas da época para ir morar em Paris e nas redondezas, porque a França queria ser a grande desenvolvedora de cultura e de arte mundial. E durante esse fenômeno, Kardec observou o seguinte: algumas pessoas que têm essa possibilidade de perceber e ter essa mediunidade e tem a dupla vista, que é? Ela enxerga com os olhos do corpo e os olhos que a gente fala da alma. Né? Por que dupla vista? Porque o espírito em si, ele nós, né, o nosso perispírito, que está envolto no nosso espírito, que é o laço que liga o nosso corpo ao nosso espírito, ele tem as propriedades e a forma da nossa capacidade moral, intelectual, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Ele é o resumo vibratório da maioria das nossas ações e atitudes. Porém, alguns... Gente, mediunidade não tem nada a ver com religião, tá? Com ser bom ou não ser bom. A mediunidade, ela é uma característica física, biológica, conforme o que cada um de nós, na sua composição orgânica, vem desenvolvido na pineal. Então, é muito sério quando a gente fala em mediunidade, porque pessoas que não têm conhecimento nenhum, pessoas que ainda têm problemas de caráter, que podem não ser tão sintonizadas no bem, elas podem ter alta mediunidade e serem capazes, sim, de movimentar objetos, de realizar muito mais intervenções através da sua mediunidade, através da sua capacidade do magnetismo que ela gera. Espíritos podem se comunicar e hipnotizar, entrar em processos que geram outras manifestações. Então, o que Kardec percebeu o fato de ter, igual ele falou, que às vezes tem 20 pessoas reunidas, né, para uma movimentação, para uma reunião. O que lá no livro dos Espíritos, os Espíritos já tinham dito para Kardec? Para que uma reunião seja séria, só devemos utilizar a mediunidade para fins sérios. Aquele que tem a mediunidade ostensiva, que tem uma percepção maior e uma capacidade de interpretar, porque médium significa intermediário, intérprete dos espíritos que estão no plano espiritual, que é a maioria da humanidade da Terra. Tem, em média, mais de 28 bilhões da humanidade na Terra, e estamos reencarnados 7 bilhões e 800 milhões. Então, o que ele quis dizer? Na observação das mesas, como cientista, o que ele percebeu? A produção do fenômeno, né? Como é que uma mesa levantava, como é que uma mesa respondia. Eles descobriram o seguinte, que a mediunidade, o número de médiuns, não interferia. Porque muitas vezes se reuniam, eles davam as mãos, aqui para frente a gente vai ver isso. Reunia-se grandes números e, às vezes, um único médium tinha o potencial para, através da sua energia, a permissão dos bons espíritos e a comunicação com o espírito, o médium reencarnado, os espíritos desencarnados, né? E aí, através desse processo, juntavam-se muitas pessoas na mesa e essas mesas começaram a responder com um toque sim e 2 toques não. O que os cientistas perceberam?
se não tinha charlatanismo, não tinha nada escondido naquela mesa, não tinha nenhum imã provocando aquilo ali. A mesa esperava fazer a pergunta e só depois respondia. O que eles fizeram? Há de ter um princípio inteligente. Existe uma força inteligente ali que não é de uma mesa, porque a mesa é uma matéria inerte e sem raciocínio. E através disso, essa codificação e as perguntas foram sendo respondidas. Então, é nesse sentido que ele fala que tem médiuns que têm grande potencial, né? E alguns não. Por quê? A gente comentou semana passada, muitos médiuns, a gente fala que toda mediunidade, ela vem com uma missão de desenvolver e auxiliar a espiritualidade e nos ensinar, socorrer, trabalhar e ajudar. A mediunidade, ela gera para o médium ostensivo, às vezes, sofrimento, muita renúncia. Por quê? Se nós já sentimos a influência de algumas pessoas próximas a nós, aquele que tem a mediunidade, ele sente a sintonia de uma forma exponencial. A maioria de nós vinculados ao planeta Terra não estamos. Então, a maioria de nós ainda temos muitas dificuldades morais. Então, o médium passa por muito sofrimento. Agora, aqui ele fala, alguns vêm com a mediunidade em grande poder de produzir fenômeno. Gente, quem aqui não ouviu dizer que dentro da casa tem uma pessoa, um jovem, né? E eu tenho uma conhecida que um dia ela falou assim, eu tomei um susto, eu estava na minha cozinha e uma faca, do nada, saiu da pia e foi pular em cima da mesa. E elas começaram a assustar com as coisas que quebravam, os estalos. E aí, quando eles começaram a conhecer e participar dos estudos e assistir as palestras, o que eles descobriram? A mãe dessa menina falou que ela tinha medo de ficar perto dela, porque quando ela estava com raiva, a energia que ela despendia, ela falava assim, gente, as coisas na minha casa voavam, caíam, tipo de machucar alguém. E era o quê? Mediunidade não educada. A rebeldia, a agressão. Quando nós vamos estudando e melhorando a nossa conduta, essa sintonia dos espíritos, ela já não... O médium, apesar de todo o sentimento que vem, aquela carga energética, ele já consegue filtrar. Por isso a mediunidade, quando começa, ela assusta, muitas pessoas ficam indignadas, não querem saber, ficam revoltadas, passam mal o tempo todo e passa mal mesmo. Mas isso tudo vem nos ensinar o quê? A cada um é dado um grau. Outra coisa muito séria. Os amigos espirituais também, nos estudos da revista Espírita, nos livros do médium, dizem, aquela pessoa que chega passando mal, que está incorporando no meio da rua, está incorporando, está complicando a vida da pessoa. Gente, não quer dizer que esta pessoa vá se tornar um médium para grandes trabalhos. Simplesmente pode ser que num despertar, num processo obsessivo, aquilo possa estar acontecendo. O que define o trabalho sério numa mediunidade é a continuidade, a experiência para que isso aconteça. As reuniões mediúnicas são fundamentais para filtrar aquele médium daquele que só está sofrendo um processo obsessivo. Mas o que ele quis dizer aqui na questão 61, que a manifestação física, que as mesas giravam e davam toques, como se fosse código Morse, como se fosse respondendo pelo sim, pelo não, este fenômeno, para que aconteça os fenômenos, existem três situações. Um médium que tem esse canalzinho aberto através da glândula pineal, a ciência já estuda isso e logo, logo isso vai avançar. Então, é um médium com a sua capacidade, que precisa ter conhecimento para não cair em qualquer sintonia e saber filtrar. A espiritualidade séria, a espiritualidade, as bênçãos de Jesus, que conduz uma espiritualidade, espíritos bons, que permitem que aquelas comunicações sejam para o bem, para educar, e a vontade do médium de querer auxiliar, trabalhar e resolver. Tá? Então, nesse sentido aqui, o que ele diz? Não, é possível que um único médium, agora, por que se diz que o estudo e que as reuniões mediúnicas devem ser reservadas, precisam ter controle, deve ser uma equipe harmônica,
porque tem que ter padrão vibratório para que a manifestação possa acontecer, para que não vire uma balbúrdia de espíritos desorientados quebrando tudo, né? Então, aqui diz o seguinte, que tem médios que sozinho, ele tem grande poder, né, de desenvolver a comunicação e provocar através da energia, da sua mediunidade, essa sintonia e movimentar qualquer objeto. Porém, é muito importante que, dentro de todas as vezes que se propõe um trabalho de mediunidade, devemos ter um recolhimento, uma certa sintonia, um respeito, né? Sempre em prece, com muito cuidado. Mas nada disso torna-se esse início da comunicação das mesas mediúnicas nos cafés de Paris como algo ilusório, né? Sobrenatural. Começou assim para se chamar a atenção. E foi possível porque médiuns que ainda nem sabiam que tinha o que era isso, tinha esse potencial, né? Tem essa propriedade para que receba a comunicação e dispersa a energia. Vamos lá? Vamos. Ô, Denise, você falou do charlatanismo, eu acho que deixou muito claro para todo mundo, pelo menos para mim, num modo bem grosseiro de dizer, é onde não existe nada. Só que tem uma coisa aqui que eu queria que você esclarecesse para a gente, porque sempre tem uma dúvida. É entre a mistificação e animismo. Ah, é muito sério. Ô, Eu sei gente, que não entra agora, tá? Mas é a dúvida. gente, é muito interessante. Eu até conversando com a Juscelma Coelho, ela veio dar uma palestra aqui no Carnaval há 2 anos atrás. E eu fiz essa pergunta para ela. Então, ela falou o seguinte: o animismo é o espírito, que nós somos carne e espírito, né? Está ligado em nosso corpo temporário. Nosso corpo é reflexo das nossas vibrações e merecimentos de outras eras, né? Então é o seguinte, o animismo é quando nós temos centenas de reencarnações aí para trás. Centenas. Então, algumas que nos emocionaram mais, causaram mais emoção, quando nós estamos encarnados, o cérebro trino, que tem no livro Evolução em Dois Mundos, e que foi, em 1970 e 1980, os médicos daqui, já da ciência, começaram a descobrir, a parte cerebral, que nós temos o consciente, o subconsciente e o superconsciente, o superego, né? Aquilo que está para nós guardado, instintivo, que é de outras eras, que é de outras vidas, ele pode aparecer numa reunião mediúnica através do animismo. O que é isso? É o nosso espírito, que aí é o que a gente chama, que a Rosa perguntou, de um desdobramento. O nosso espírito, como se ele tivesse um desdobramento, ele pode estar lembrando de algo, de alguma vida que ele viveu, e aí ele se manifesta. Não é outro espírito falando por ele. Ele não está sendo médium de outro espírito. É ele nas situações de conflito dele, de outras eras. Portanto, o animismo, ele precisa ser doutrinado, orientado, né? Eles pedem muito para a gente não falar mais doutrinação, que nós não doutrinamos ninguém. Existe um orientador. Então, ele precisa ser também orientado, doutrinado, porque este espírito é aquela parte nossa inconsciente que está esquecida do corpo físico, mas que no espírito ela ainda grita. Agora, você fez uma pergunta-chave. Ela nos diz o seguinte: o que é muito sério, que em toda obra espírita fala, estudando a mediunidade de Martins Peralva também nos ensina, pede muito para a gente ler. Não podemos misturar, confundir animismo com mistificação. A mistificação é muito séria, sabe por quê? Na mistificação é intencional. A mistificação é uma enganação. A mistificação é um charlatanismo. E outra coisa, quando aparece aquela comunicação, aparece a mediunidade, nós não buscamos conhecer, nós ainda queremos usar isso a nosso favor. A mediunidade séria afasta. O que aproxima de nós não é algo muito bom. E eles costumam simplesmente não manifestar mais. Isso acontece muito com os que cobram.
Os espíritos somem porque eles vão embora sim, por quê? Porque nós assumimos um compromisso de auxiliar. Como nós não estamos trabalhando no bem, eles não vão compactuar com isso, porque a missão é de amparo. Então, o mistificador é muito grave, porque o mistificador é aquele que ele está enganando. O animismo é um espírito que, pelo esquecimento da reencarnação, no véu, no elo físico, na matéria bruta, ele solta algo de algumas eras para trás, angústias para trás. É ele que precisa ser educado, mas é um espírito que precisa ser educado. A mistificação é mais grave, porque não há contato nenhum de espírito nenhum. Então, isso acontece muito, gente, com aqueles que ficam muito famosos, e eles começam a cobrar. A espiritualidade afasta e ele dá campo para algo que é para satisfação própria. E a mediunidade só deve ser exercida para fins sérios e com Jesus. Muito boa a sua pergunta, porque o animismo precisa ser tratado com paciência e doutrinação dentro daqueles que estão orientando na mesa mediúnica. Extrema paciência e doutrinação. A mistificação é seríssima. Então, a mistificação, ela se depara, a mistificação, tanto a doutrinação quanto a mistificação, o orientador, os dirigentes da casa espírita, aqueles que estão fazendo o papel de facilitadores, orientadores, eles vão pegar na mistificação pela mesma forma que eles nos ensinam na mesa mediúnica, a pegar, a tentar fazer com aquele espírito que está tentando nos enganar, falar que é outra pessoa. Ele fala, façamos perguntas, perguntas e mais perguntas sobre o Evangelho de Jesus. Aí ele vai, esse mistificador não vai ter espaço. E o que for também do animismo, do próprio espírito, nós vamos educá-lo. Eu até queria responder, isso é muito sério, que a Rosa, semana passada, ela nos perguntou o que era desdobramento. Quando eu contei aquele caso em Paris, né, que teve uma casa lá, na época que as mesas girantes estavam respondendo as perguntas, né, que eram os espíritos que começaram a se manifestar através da tipologia, que é o barulho feito pelos objetos, através daquela época, o desdobramento. Rosa me perguntou semana passada, e eu contei que aquela casa onde se viam pedras, vidraças quebrando, ouvia-se os barulhos, né? Ela perguntou se aquilo era desdobramento. O desdobramento é o desligamento temporário, porém ligado pelo fio de prata, do nosso espírito, enquanto nós estamos o quê? Em torpor, em transe, dormindo, né? No transe mediúnico. Isso é desligamento. Aqueles barulhos, as pedras sendo movimentadas, os objetos que se movem, isso aí é o fenômeno mediúnico. É o resultado de uma vontade que está sendo utilizada. O fluido cósmico universal, o fluido da natureza, mais os fluidos no médium, né? E sendo manipulado para movimentar. Aí eu queria que a Rosa escrevesse aí se ela entendeu. Rosa fez uma outra pergunta. Pode ser também os desdobramento alguns espíritos que nos querem mostrar alguma coisa que futuramente pode acontecer? Olha, desdobramento é você. Quando você conversando e indo com algum espírito em algum lugar, sim, em todos os momentos. Pelo pensamento, Rosa, não é necessário desdobrar para que os amigos espirituais ou os que não são amigos que querem te confundir, por isso tem que filtrar. Rosa, amigos espirituais ou não, né? Ou não, porque às vezes a gente escuta assim, quando eles querem nos falar algo que vai acontecer, primeiro, nós não temos que ser, quando o médium percebe que vai acontecer algo, e ele sente aquilo ali, ele é prevenido, ele é avisado, este aviso é para nos colocar em prece, não é para sair alardeando e assustando as pessoas. Igual você chega perto de alguém e fala assim, te vi no caixão, sonhei que você morreu. A pessoa está para viajar, ela desespera. Então, na verdade, Valéria, minha irmã, está rindo aqui. Gente,
Então, o que acontece? Isso é sério, Rosa, e eu entendo a sua aflição, porque muitas vezes o desdobramento é você está aqui e em pensamento nós desdobramos. Em sonho nós desdobramos. Mas os espíritos, muitas vezes a sua mediunidade ela está tão ampla, seu padrão de elasticidade, plasticidade mental e física está tão grande, espiritual, que às vezes você acha que você está desdobrando e você nem está. Eles próprios estão comunicando para vocês de onde eles estão. O pensamento é mais veloz do que a luz, mas ele percorre 300 mil quilômetros por segundo a luz. O nosso pensamento é maior. Daí a importância da prece. Então, Rosa, quando algum espírito, de alguma forma, seja vendo, seja dormindo, seja em transe, você perceber algo do futuro, que nós possamos rezar. Então, às vezes a gente acorda com uma coisa horrorosa, teve um sonho horrível, né? Teve um sonho terrível. E a gente fica mal, porque... E outra coisa, quando é permitido que você tenha esses avisos do que vão acontecer, reze, porque quando acontecer, alguém precisa ter equilíbrio para ajudar a resolver. E a espiritualidade, às vezes, permite que uma pessoa da família, do lar, perceba, para que no momento de desespero, na hora que tiver que acontecer alguma coisa, aquela pessoa tenha equilíbrio. É pura caridade divina. E, além do mais, existem muitos irmãos no plano espiritual aproveitando o nosso sono invigilante, aproveitando nossos pensamentos ruins, aproveitando nossos sentimentos de raiva, de inveja, de mágoa, de orgulho. Eles vêm, e porque eles também querem nos desequilibrar, vêm uns pensamentos e umas ideias assim horríveis, né? Então, assim, sabe aquela pessoa que acorda todo dia na família e conta, eu tive um sonho horrível, não consigo lembrar, eu só lembro um pedaço. Sonhei que fulano morreu, Então, assim, o que nós precisamos fazer? Desdobramento é simplesmente o que a gente chama da dupla vista, né? Dupla vista é o espírito, gente, ele enxerga, sente, age e percebe como um todo. Ele não precisa dos olhos para ver. O que é dupla vista? Nós estamos enxergando aqui a matéria e você, como médium, algum espírito que queira que você o veja, ele permite que você veja. Então, ele pensa em algo e, através desse pensamento, ele cria uma tela mental, sintoniza com você para que você veja a tela mental do que ele está pensando. Então, o que pode acontecer no futuro, se não for coisa boa, nós devemos começar a rezar e não alardear para não apavorar. Mas o que nós precisamos fazer é rezar e acreditar que Deus é justo, que nada está fora do comando de Deus e que o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas nós podemos rezar para que seja da melhor forma possível. Gente, quantos relatos de avião que caiu, pessoas que do nada perderam o voo, gente que não era para voar e foi voar. Aquela aeromoça que num daqueles acidentes que aconteceu no Brasil uns 10 anos atrás, ela estava fora do dia dela de voar e foi chamada e ela foi lá voar. Não tinha nada programado. Era um dia que ela não ia para ir. Quem deveria ir não foi. O que é isso? É a espiritualidade agindo. Então, aquilo que ele quer mostrar alguma coisa, a Rosa pergunta, está te mostrando sim, mas como você vai ter certeza que o que está te mostrando é algo para o bem ou é algum espírito querendo te atormentar? Eu só vou contar um exemplo para vocês, que é muito interessante. Eu não tenho mediunidade, tá? Deixo bem claro nisso. Eu gosto muito de estudar, sou apaixonada pela ciência, pelo magnetismo, mas eu não tenho mediunidade. Mas no auge dos meus 16, 17 anos, eu tinha sonhado com um acidente horrível, em que eu tinha visto meu irmão, uma Kombi branca, e meu irmão deitado lá, desencarnado, que tinha um acidente. Tinha meus 16 anos por aí. Com 20 e poucos anos, meu irmão começou a sentir uma dor absurda. Ele brigou com uma determinada pessoa, ele foi parar no hospital, ninguém achava o motivo da dor. Ele foi conhecer o espiritismo, trabalhou,
começou a fazer trabalho voluntário, sopa, campanha do quilo, tá? Passado uns 7 anos, numa reunião mediúnica, né, veio um esclarecimento que depois vieram nos contar. Quando meu irmão brigou com determinada pessoa, os espíritos que estavam em volta dela aproximaram-se dele, e ele, porque acharam que ele foi injusto, e se nós olhamos, né, pela história real, não era, mas tudo bem. Entendam que essa pessoa com quem ele discutiu pelo telefone, os espíritos que estavam com ela, que têm a mesma sintonia, aproximaram dele e começaram um processo obsessivo de vingança. Um acidente que eu tinha sonhado com 16, 17 anos, 7 anos depois, meu irmão sentiu uma dor na coluna que nenhum exame deu nada, ninguém deu nada. Ficou 15 dias internado. Começou a trabalhar, a estudar. Essa dor foi sumindo. 7 anos depois, um amigo nosso, né, numa reunião mediúnica do outro centro espírita, veio nos contar, né, foi permitido nos falar, que aquele irmão que estava acompanhando aquela colega, que ele discutiu pelo telefone, teve muita raiva, achou injusto e passou a acompanhá-lo. Esse irmão tinha desencarnado num acidente, tinha quebrado a bacia, num acidente envolvendo uma Kombi na estrada. Era a dor que o meu irmão sentia no exame dado. Então, esse exame, e eu rezava, não tinha coragem de contar para ninguém, achando que meu irmão ia morrer naquele acidente. Olha bem, nada a ver. Né? Por isso que a gente fala que interpretar sonho é algo, e desdobramento, às vezes a gente não pode delirar, porque, e ao mesmo tempo, Rosa, às vezes vem com uma energia muito ruim. Então, o Divaldo diz que quando ele sonha com algo que não é bom, que ele sabe, comece a rezar mudando isso que você viu e pedindo a Deus para que seja feita a sua vontade. Tá? E o que vai acontecer futuramente, Chico Xavier não gostava muito de falar nada do futuro, né? E às vezes ele falava no pé do ouvido para um ou para o outro. Mas as coisas ruins ele nunca contava. Nunca falava, só falava das coisas boas. Então, quando você perceber em desdobramento, não fica angústia, medo, é porque nós estamos vendo o corpo de carne, estamos reencarnados e já vinculamos com essa vida com alguém que nós gostamos. Devemos entrar em prece, porque isso que é mostrado é para acalmar seu coração e direcionar sua ação no bem, pela prece, pela fé, pelo amparo. Se for algo muito claro de alguém que você conhece, prece, auxílio, sem contar e sem ficar triste, na certeza de que o melhor há de acontecer. Espero ter ajudado. Se ficou dúvida, pode perguntar aí. Vamos lá, podemos seguir? Vamos lá. Tópico 62. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica e somente a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer uma experiência numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre ela, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como as causas do fenômeno eram ignoradas, indicavam-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo, a alternância de sexos, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, mas a experiência mostrou a sua inutilidade. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento, do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, quando o efeito demora. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. Gente, Kardec fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né, e a Comunicação dos Espíritos, e fazendo a pesquisa onde estava acontecendo a manifestação, começou pelas mesas girantes porque precisava chamar a atenção da sociedade e das pessoas. Jesus dizia: conhece a verdade, ela vos libertará. E hei de enviar um Consolador, quando nós tivéssemos condições de entender o que era o Consolador. A comunicação dos amigos espirituais. A terceira revelação de que a vida não acaba na matéria, que nós somos espíritos imortais criados por Deus,
e vivemos temporariamente no corpo de carne para nos educar, reparar o mal que foi feito e podemos evoluir. Acontece que quando essas manifestações começaram, quem aqui já ouviu falar da brincadeira do copo? Carol até comentou, né, Carol, semana passada. Nós nunca devemos brincar com essa situação. E em Paris começou a virar brincadeira. Nesta época, tanto tinha pessoas que se reuniam para estudar seriamente, como tinha pessoas que até cobravam algumas casas chiques para fazer essa movimentação. Como sempre num grupo tem sempre alguém com mediunidade, os fenômenos aconteciam. Quando não acontecia, eles cobravam, tinha o charlatanismo. Então, o que é importante? Só que Kardec vem explicar aqui, muito claramente, o que eles faziam? Começou-se a inventar. Para que o espírito manifestasse, começou-se a inventar. Tinha que colocar um homem e uma mulher. Tinha que encostar o dedo mindinho de um no meio do dedo do outro. Tinha que dar a mão para fazer corrente. E aí Kardec explica que nada disso é necessário. Por isso a simplicidade e não temos rituais. Por isso que o Espiritismo vem linkando filosofia, conhecer, o saber, o porquê, né? Como, onde, filosofia. E tem também a religião. Porque quando nós sabemos que a vida não é só na matéria, morre em nós o materialismo, nós nos religamos a Deus. E a ciência. O que é a ciência, gente? O pouco que o homem conhece. E o que Kardec vem perceber? Que essa energia, né? Essa movimentação, na época mesmo, ele falava sobre o magnetismo. E aí ele falava que o magnetismo podia até curar. E ele foi assim escorraçado e depois foi se entendendo através da física e da química, né? A situação de energia. Eles falavam que a energia, o magnetismo animal, a nossa produção física de energia seria capaz de movimentar. Nós sozinhos, não. A energia de Deus, fluido cósmico universal, os bons espíritos, o médium com essa ligação, essa capacidade de intercomunicação com o plano espiritual, né? E a condição física também. Porém, nessa época, muitos começaram a se criar rituais para que acontecesse. E o que Kardec diz? Basta o quê? Sinceridade de sentimentos, recolhimento. Por isso que o tempo inteiro se pergunta. Ou as reuniões mediúnicas, a equipe deve estar com o mínimo de harmonia, tolerância. E outra coisa, o trabalho mediúnico não é no dia. Então hoje eu não vou brigar com ninguém não, porque tem reunião mediúnica, aí hoje eu não como carne. E aí eles vêm explicando que a conduta moral, o esforço para vencer as nossas dificuldades, no dia a dia, vai permitindo que espíritos melhores aproximem de nós. Então, se nós entramos, e aqui ele diz, né? Não precisa ficar, eu tenho que esperar uma hora, está demorando. Por quê? Conforme o nível de padrão vibratório dos reencarnados, uma prece sincera, esquecer o problema de casa. Como diz Raul Teixeira, você fica pensando no bife que a sua mulher está fritando, não vai dar. Então, o que ele diz? E ele até fala, né? Se antes da reunião mediúnica está fazendo na sua casa um bife muito gostoso, fazer o quê? Come um pedacinho e vai. Não precisa comer tudo. Mas o que a manifestação precisa? Que pessoas sintonizadas no bem, que estão lutando para vencer suas dificuldades, que nenhum de nós tem ninguém perfeito, nós todos estamos buscando. E o recolhimento, silêncio, discrição, ter uma boa conduta. Se a gente discute, quebra o pau, briga horrores, qual o equilíbrio? Ou se isso acontecer na hora da reunião mediúnica, a gente tenta entrar num nível de harmonia, de tolerância. Por isso que muitos centros espíritas não deixam participar da mesa mediúnica aquele que não tem estudo, que não tem muito conhecimento, mas principalmente uma equipe fechada. Porque como eles já se conhecem, eles são amigos. Porém, Kardec diz, estudar, melhorar a nossa conduta, tentarmos estar melhor num efeito de fé, de uma boa prece. Não precisa pegar na mão do outro. Isso não vai fazer com que aumente a força.
Porque nós podemos ficar de mão dada, gente, né? Rezando alto, não vai aparecer ninguém. E nós podemos ter um pouquinho de nós, a mão espalmada, para que entrarmos em calmaria, equilíbrio e recolhimento. Jesus colocava as suas mãos. Então, isso é até bom para a gente ver que não precisa ter roupa, não tem que ter roupa, não tem que carregar nada, não precisa acender nada, né? Com todo respeito, recolhimento, prece. Todos nós com a mão espalmada, para que essa energia flua. Por isso que a gente pede, olha, não cruze as pernas. Para quê? Para que todo esse padrão vibratório, essa energia possa fluir, possa aproximar, criar egrégora, padrão vibratório, em sintonia com Deus, os bons espíritos, para que aqueles que vão se manifestar possam ser acolhidos afetivamente, independente de como eles são. Vamos lá para o próximo? Tópico 63. Acrescentamos que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva e o bom tempo. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover-se uma mesinha de centro. Assim preparadas... Carol, Oi. deixa eu te contar. Deixa eu só dar uma explicada, porque eu estava falando da mesa, eu parece isso é bom que você continue. Gente, porque aqui Kardec está explicando o que acontecia com as mesas girantes. Porque começaram a fazer o seguinte, eles vestiam determinada roupa, punham determinada toalha na mesa, punham o homem na mulher, apertavam a mão com força, batiam na mesa. E aí Kardec percebeu que, independente de ter isso, nos lugares onde as pessoas de verdade queriam conversar e receber comunicação, elas estavam mais recolhidas, mais discretas, e ele achava até que a comunicação acontecia muito melhor. Então, aqui eles querem dizer, não é a condição física, e nós sabemos, né, que a gente já participou de algumas reuniões, a capacidade da força e da energia, tanto que aqui ele fala, não precisam de pessoas ficar apertando a mão, né, porque uma criança pode, com a sua mediunidade, levantar uma mesa de 100 quilos. É isso que ele vem contar aqui, né, que não está nos aparatos nem na condição física. Tem gente que acha que tem que pôr metal, acha que tem que acender determinada coisa, acha que tem que pôr isso aqui. E aí ele fala que as energias não precisam disso. Por isso que ele fala que depois das mesas grandes que se manifestavam, eles começaram a pensar o seguinte, vamos amarrar um lápis numa cestinha ou numa mesa pequenininha para ficar mais fácil começar a escrever. Vamos lá, Carol? Vamos. Então, continuando. Assim preparada a experiência, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalo na mesa. Sente-se um estremecido como prelúdio do movimento, a mesa parece lutar para se desamarrar. Depois o movimento de rotação se inicia e se acelera a tal ponto que os assistentes se veem em apuros para seguir. Desencadeado assim o movimento, pode-se mesmo deixar a mesa livre, que ela continua a mover-se sem contato com várias direções. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro, e depois retoma suavemente sua posição natural. De outros, ainda, ela se balança para a frente e para trás, e de um lado para o outro, imitando o balanço de um navio. E de outras, por fim, mas sendo necessária para isso considerável potência mediúnica, ela se levanta inteiramente do assoalho e se mantém em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo, em certas ocasiões, até o fogo, de maneira que se pode passar por baixo. A seguir, desce lentamente, balançando-se no ar como uma folha de papel, ou cai violentamente e se quebra. Isso prova de maneira evidente que não houve uma ilusão de ótica. Estou aqui só imaginando a cena. Ô, pessoal, isso foi tão importante que às vezes o pessoal pensa assim, ai, não aguento mais ouvir falar disso.
Gente, tem nos jornais de Paris, tem nas enciclopédias, nos estudos, nos livros. Tudo isso é da história que aconteceu. As festas nos salões para ver-se os fenômenos das mesas girantes. A espiritualidade precisou começar com essa forma grosseira de comunicação, e isso aconteceu nos 5 continentes do planeta. Com as irmãs Fox, foram batidos na parede, Estados Unidos, Califórnia. Em outras regiões, cada uma aconteceu de uma forma. Mas em Paris, como era a efervescência do iluminismo, onde estava no auge o materialismo, e contestar, né, tudo que envolvia outras energias que não fosse a matéria, isso acontece. Então, assim, tem nos jornais da época, as revistas, as mesas, e eles ficavam, isso que Kardec começou a chamar a atenção das pessoas. E eles faziam de propósito, assim, os espíritos dessa manifestação. As mesas subiam, iam quase ao teto, numa velocidade, depois vinham devagarzinho e abaixavam. Esses fenômenos, nas primeiras vezes, eles foram muito evidentes para mostrar que não tinha charlatanismo, capaz de fazê-la mover dessas formas. E às vezes, e a gente vai ver aqui para frente, através da explicação do plasma, como que isso era possível, porque nós não estávamos vendo, os que estavam lá, né? Os reencarnados não estavam vendo, os espíritos movimentando aquilo ali, usando a própria energia dos médiuns. E eles movimentam com muita facilidade. E às vezes eles deixavam a mesa despencar, justamente para que não falasse que as pessoas estavam tendo um delírio coletivo. Então, não, de todas as formas, isso vem mostrar que isso tudo aconteceu, e não foi uma, nem duas, nem em um só lugar. Lembra quando Kardec diz que o que desmonta uma tese é quando o único motivo, o que a ciência comprova? Algo que se repete acontece da mesma forma, em qualquer lugar, em qualquer tempo, produz o mesmo resultado. Isso é a ciência. Então, eles estavam fazendo essa movimentação. Isso tudo de verdade aconteceu, está nos jornais da época, registrados lá, guardados na história, e isso mais tarde a gente foi vendo que foi a forma como foi utilizada para chamar a atenção dos cientistas e da sociedade, que a vida não era só aquela frivolidade, que vinha algo a mais. Eles comentam que o despertar e o conhecimento dessa revelação do plano espiritual, ela meio que cortou a nossa infância espiritual. Vamos lá? Tópico 64. Outro fenômeno que se produz com muita frequência, conforme a natureza do médium, é o das pancadas no cerne da madeira, no seu interior, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, que às vezes são bem fracos e outros muito fortes, estendem-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes e ao fogo. Voltaremos logo a este caso. Quando se produzem na mesa, provocam uma vibração que se percebe muito bem pelos dedos e que se torna, sobretudo, muito distinta se aplicarmos o ouvido contra a mesa. Gente, a gente diz que nunca podemos, a espiritualidade séria sabe disso, que nós nunca podemos brincar com o copo. Nunca, brincadeira do copo. O que ele está querendo dizer aqui? Kardec, participando desses estudos, alguns estalos na madeira é dilatação mesmo, acontece na madeira, em todos os objetos. Porém, a frequência e na resposta que ele dava do sim ou não, um toque para sim, 2 para não, percebia-se quem estava com as mãos sobre a mesa, uma vibração que ia muito além de uma dilatação normal da matéria. Então, todos os fatos que aconteceram foram cientificamente estudados e analisados. A potência, a importância da mediunidade do estudo sério, de saber diferenciar aquilo que vem de uma boa comunicação e aquilo que vem de um irmão em revolta, e até onde também não é produção nossa, isso nos leva ao estudo. E através desses estudos é que foi tirando a mistificação. Né? Aquilo que a Carol vai falar, o que é nosso animismo, nossa mente, né? E aquilo que é uma mistificação, que é falso, e aquilo que de verdade é uma comunicação. É muito sério a gente aprender a separar. Emmanuel diz que, na verdade, é o seguinte,
No livro Roteiro, que ele editou para Chico Xavier psicografou, ele fala: nossos impulsos, nossas emoções, nossas paixões, nossas virtudes, todas as nossas ações, elas estão expressas fielmente no nosso perispírito. Então, nosso perispírito, ele é o reflexo, ele é o modelador, organizador biológico do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa sensação. Então, ele fala que purificando as nossas ações, nós limpamos os nossos perispíritos. Por que que os doutores, às vezes a gente encontra as pessoas que a gente, coração parte de ver tanto sofrimento, né? Situação, às vezes, em cânceres tão complicados, e os doutores falam: oh, que beleza, está limpando o perispírito. A pessoa está numa situação de doença, de demência tão avançada, igual vi o caso da minha mãe, eu ficava: meu Deus, como é que pode chegar a esse ponto? E os doutores dizem: olha que beleza, está limpando o perispírito, clareando o perispírito, descarregando na matéria densa a sujidade das nossas ações de outras eras. A oportunidade de voltarmos para o plano espiritual mais leves e melhores do que nós fomos. E só para fechar, hoje ainda tem uns minutinhos, tem? Independente de onde nós estamos, o exemplo maior de mediunidade com Jesus é Chico Xavier. E ele conta que certas vezes, quem contou foi o seu Adelino. Clodovil chegou aos prantos em Uberaba, chorando muito, assistiu à reunião, enfrentou fila, não pediu para passar na frente, esperou tudo acabar, ajoelhou diante de Chico e chorou de muita tristeza e dor que ele estava passando. E aí ele falou com o Chico que ele não era nada, que ele tinha muita vergonha. E Chico pediu a ele, pelo amor de Deus, que levantasse, que ele não podia ajoelhar também, que ele estava com um problema muito sério nas pernas. E Chico disse a ele foi conversando com o Chico e contando as tristezas. E Chico disse a ele: meu filho, Deus te deu o dom, você está a trabalho de Deus. Você precisa desenhar coisas bonitas, joias bonitas, enfeitar as pessoas, para elas se sentir melhor. Você está a trabalho da beleza. No seu trabalho também tem amor. E Clodovil uma vez deu uma entrevista e dizia que Chico Xavier era de uma grandeza que ele não percebia, porque ele era o amor em forma de gente. Né? Então, diz que Clodovil chegou lá aos prantos e saiu extremamente feliz. E em todos os momentos que nós estamos vivendo, tudo tem um motivo lógico, e o plano espiritual é o verdadeiro, a nossa vida verdadeira é espiritual, e estamos aqui, para enquanto estivermos aqui, possamos ser melhores, levar mais amor, ter conhecimento, entender, né, esses fenômenos que aconteceram foram necessários para nos educar na mediunidade. Não é isso? Então, que tudo que aconteceu não é fantasia, é cientificamente comprovado. E foi necessário para aquele momento, 1850, até esses fenômenos aconteceram muito até 1868, né? Durante o tempo que Kardec escreveu e codificou. Depois a espiritualidade passou a se comunicar. Semana que vem a gente vai começar falando de psicometria. É interessante para a mediunidade e ver esse movimento dos objetos, tá? Carol, vamos fazer a nossa prece bem rápida, pedindo ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe do Dr. Pedro Luiz, agradecendo a cada um de vocês, que a gente não consegue falar o nome de todos, com muito carinho, com muito respeito, ao Mestre Jesus, a toda a equipe, a Carol, Dani, toda a equipe da FEAC, né, da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, aos nossos mentores, e onde nós estamos, que nós tenhamos força para florescer, termos pensamentos e esperança, e levarmos alegria e sorriso. Como Cristo em tudo ele via o bom, o belo que existe em nós, que nós sejamos capazes de sintonizar com o belo e o bom do Cristo, de Deus e de Jesus, em tudo, em todos e em todos os momentos. Muito obrigada, muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Denise. Obrigada, Carol. Obrigada, Dani. Beijo para todo mundo. Beijo, Clarice. Beijo para a Nina, minha madrinha que está aí. Ela que teve a coragem de levar para o FEAC. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Com Deus.